Arthur Medeiros, o CEO da gigante de logística Medeiros Global, ajeitou o terno de $3.000 e sorriu com desdém. Ele estava num tribunal para finalizar o processo de demissão por justa causa de sua secretária Luísa. Ela tentou desviar fundos, meritíssimo. Uma garota de origem humilde que se deslumbrou com o ouro da empresa. Mentiu ele com uma naturalidade assustadora. Luísa estava sentada na cadeira da frente, usando um casaco de brechó e as mãos apoiadas nos joelhos. Ela não tinha advogados caros, apenas uma pasta azul desgastada. Arthur olhou para ela e sussurrou. Eu te avisei que você sairia daqui com as mãos vazias e o nome na lama. Ele não sabia que aquele sorriso seria a última coisa que ele ostentaria antes da sua vida ser triturada pela realidade. Arthur continuou seu depoimento, apresentando provas forjadas de transferências bancárias. Ela é instável, perigosa para o mercado, concluiu arrancando risadinhas de seus assessores na galeria. O juiz Valadares, um homem de olhar severo, analisava os documentos. Luísa se levantou, mas não para se defender das acusações de roubo. Ela caminhou até o centro da sala e colocou um único pendrive sobre a mesa. Meritíssimo, o Sr. Medeiros afirma que eu sou uma funcionária comum, mas ele esqueceu de mencionar que eu sou a única pessoa com a chave de criptografia do Fundo Soberano que financia 90% das operações dele. O sorriso de Arthur vacilou. Do que você está falando, sua louca? Aquele fundo pertence ao Grupo Sirius, uma multinacional que você nem sabe onde fica. O Grupo Sirius, continuou Luísa, com uma voz que agora soava fria e cortante. Não é uma multinacional. É uma empresa de fachada criada para proteger o patrimônio de uma única família após a falência forjada do meu pai há 10 anos. O tribunal mergulhou num silêncio mortal. Arthur sentiu o suor frio escorrer. Luísa abriu um gráfico no telão do tribunal mostrando que todas as ações da Medeiros Global estavam, na verdade, pioradas ao Grupo Sirius devido a uma dívida de longo prazo que Arthur ignorava. Arthur, você não é o dono dessa cadeira. Você é apenas um administrador de aluguel que parou de pagar as prestações para a verdadeira proprietária. O juiz Valadares ajustou os óculos e olhou para Luísa com uma curiosidade súbita. Ele ignorou os protestos dos advogados de Arthur. Senhora Luísa, a senhora está fazendo uma afirmação gravíssima. Se o Grupo Sirius é o verdadeiro detentor da Medeiros Global, por que a senhora estava trabalhando como secretária, sendo humilhada e agora processada por esse homem? Luísa olhou para o juiz e depois diretamente para a câmera de transmissão do tribunal. Porque para limpar uma casa infestada de ratos, meritíssimo, você precisa espalhar o queijo e esperar que o maior deles saia do buraco. Eu precisava que o senhor Arthur assinasse a confissão de desvio de poder que ele acabou de protocolar nessas provas forjadas. Arthur perdeu o controle. Isso é um golpe. Guardas, tire essa mulher daqui. Eu sou Arthur Medeiros. Ele tentou se levantar, mas o juiz bateu o martelo com força. Sente-se, senhor Arthur. O tribunal recebeu agora uma notificação da Junta Comercial Internacional. O juiz olhou para o documento digital e sua expressão mudou completamente. De severo, ele passou a parecer intimidado. Senhor Arthur, começou o magistrado com a voz falha. Parece que o senhor não tem autoridade para pedir a expulsão de ninguém. Na verdade, acaba de chegar uma ordem de despejo imediato para sua sede administrativa. O tribunal estava em polvorosa. Os jornalistas digitavam freneticamente. Arthur estava pálido, a boca aberta, sem ar. O juiz Valadares olhou para Luísa e fez a pergunta que paralisou o país. Senhora Luísa, consta aqui que a Medeiros Global acaba de ser absorvida por uma holding pessoal sob o nome de LM Blackstone. A senhora poderia dizer a este tribunal quem é legalmente a proprietária majoritária e presidente vitalícia da empresa que o senhor Arthur afirma ser dele. Luísa deu um passo à frente, retirou o casaco de brechó, revelando um broche de diamante negro por baixo, e respondeu: Eu sou Luísa Medeiros Blackstone e o senhor Arthur está demitido por justa causa. Arthur Medeiros sentiu o chão sumir. Blackstone. Esse era o sobrenome do seu pai. O homem que se jogou de um prédio após falir, ele gritou, a voz falhando em um misto de riso histérico e pavor. O tribunal parou. Luísa não se abalou. Ela caminhou até a mesa da defesa e pegou um documento plastificado. Meu pai não se jogou, Arthur. Ele foi empurrado por uma montanha de dívidas falsas que você e o conselho criaram. Mas ele era um gênio da criptografia. Ele deixou o controle do Grupo Sirius escondido em um fundo que só poderia ser ativado quando eu completasse 10 anos dentro da empresa, vivendo como uma ninguém para não ser detectada por vocês. Arthur olhou para os próprios advogados, mas eles já estavam guardando as pastas. Ninguém defende um rei que acaba de descobrir que é um plebeu.
O juiz Valadares não perdeu tempo. Diante das evidências de fraude documental e da revelação da real estrutura societária, ordena o congelamento imediato de todos os bens pessoais de Arthur Medeiros. Antes que Arthur pudesse protestar, as portas duplas do tribunal se abriram. Agentes da Polícia Federal entraram, liderados por um inspetor que portava um mandado de prisão preventiva. Senhor Medeiros, o senhor está sendo preso por lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e suspeita de envolvimento na morte de Gregório Blackstone. O público na galeria irrompeu em burburinhos. Arthur, que entrou no tribunal como o homem mais poderoso da cidade, estava sendo algemado diante das câmeras que ele mesmo chamou para humilhar Luísa. Mesmo algemado, Arthur tentou uma última ameaça. Você pode ter a empresa, Luísa, mas o conselho de administração nunca vai aceitar uma secretária no comando. Eles têm as chaves de operação. Luísa deu um sorriso gélido, o mesmo sorriso que seu pai tinha antes de ser traído. Ela pegou o celular e fez uma chamada de vídeo que foi projetada no telão do tribunal. Na tela, os 12 membros do conselho estavam sentados em uma sala de reuniões, mas não na sede da empresa. Eles estavam em uma sala de interrogatório da polícia. O conselho? Perguntou Luísa. Eles foram convidados para uma reunião de emergência esta manhã. Todos confessaram em troca de imunidade. Você é o único que vai cair sozinho, Arthur. Enquanto Arthur era escoltado para fora, ele sussurrou algo que fez Luísa empalidecer por um breve segundo. Você pode ter a empresa, Luísa, mas o conselho de administração nunca vai aceitar uma secretária no comando. Eles têm as chaves de operação. Luísa deu um sorriso gélido, o mesmo sorriso que seu pai tinha antes de ser traído. Ela pegou o celular e fez uma chamada de vídeo que foi projetada no telão do tribunal. Na tela, os 12 membros do conselho estavam sentados em uma sala de reuniões, mas não na sede da empresa. Eles estavam em uma sala de interrogatório da polícia. O conselho? Perguntou Luísa. Eles foram convidados para uma reunião de emergência esta manhã. Todos confessaram em troca de imunidade. Você é o único que vai cair sozinho, Arthur. Enquanto Arthur era escoltado para fora, ele sussurrou algo que fez Luísa empalidecer por um breve segundo. Você pode ter o poder agora, Luísa, mas nunca vai encontrar o cofre 402. Se eu cair, o que está lá dentro desaparece com o sistema. Luísa sentiu um calafrio. O cofre 402 era a lenda urbana da família Blackstone, onde seu pai supostamente guardava a prova definitiva de quem deu a ordem para sua execução. O juiz Valadares percebeu a mudança no semblante de Luísa. Senhora Blackstone, o tribunal está à sua disposição, mas o Estado precisa que a senhora assuma o controle operacional hoje para evitar uma crise no setor de logística. Luísa respirou fundo. A vingança estava completa, mas a guerra pela verdade apenas começava. Luísa saiu do tribunal rodeada de jornalistas. Ela não deu entrevistas. Entrou em uma limusine preta que a aguardava. Um carro que, tecnicamente, pertencia a Arthur até 10 minutos atrás. Dentro do veículo, ela encontrou Samuel, o antigo contador de seu pai, que vivia escondido como um jardineiro dos últimos anos. Conseguimos, Samuel, disse ela. As lágrimas finalmente ameaçaram cair. Sim, Luísa, mas o Arthur não mentiu sobre o cofre 402. O sistema de autodestruição foi ativado no momento em que a prisão dele foi registrada. Temos 2 horas para chegar à sede da Medeiros Global e impedir que os dados de uma década sejam apagados. O carro acelerou, cortando o trânsito com escolta oficial. Ao chegar na sede da empresa, os funcionários que antes ignoravam Luísa ou a tratavam com desdém estavam em fila no saguão, pálidos e silenciosos. Luísa subiu até a cobertura, o escritório de Arthur. Ela sentou-se na cadeira de couro legítimo e olhou para o painel de controle na parede. Havia uma contagem regressiva, 01, 15, 30. Samuel começou a digitar códigos freneticamente. Luísa, o código de desativação exige uma biometria de voz que não é a sua e nem a de Arthur. Luísa franziu a testa. Se não é nossa, de quem é? Samuel olhou para ela com pavor. É da sua mãe, Luísa. Mas sua mãe morreu no mesmo acidente que seu pai, ou foi o que nos disseram. O rádio de segurança chiou e uma voz feminina desconhecida falou. Bem-vinda ao lar, filha. O jogo está apenas na fase 2. A voz feminina que saiu dos alto-falantes do escritório de Arthur gelou o sangue de Luísa.
Mãe? Sussurrou ela, enquanto as luzes do escritório piscavam em um ritmo frenético. Samuel, o contador, parou de digitar, as mãos tremendo sobre o teclado. Luísa, não se distraia! A contagem regressiva não parou! Gritou ele. A voz continuou, calma e mecânica. O cofre 402 não guarda apenas dinheiro, Luísa. Ele guarda a prova de que a Medeiros Global nunca foi uma empresa de logística. Nós somos a base de dados de todos os pecados da elite deste país. Luísa percebeu que seu pai não morreu por causa de dívidas, mas porque possuía a lista de quem realmente governava as sombras, e sua mãe, se estivesse viva, era a guardiana dessa lista. Enquanto Samuel lutava contra o firewall, a segurança da empresa foi subitamente substituída. Homens em trajes táticos pretos sem identificação começaram a subir pelos elevadores de carga. Arthur Medeiros, mesmo de dentro da viatura policial a quilômetros dali, havia acionado um protocolo de limpeza total. Eles não vêm para nos prender, Samuel. Eles vêm para apagar tudo, inclusive nós, exclamou Luísa. Ela pegou o medalhão de seu pai e o inseriu na fenda de emergência do terminal. O sistema reconheceu o DNA, mas a voz voltou a soar. Acesso negado. Segunda autenticação biométrica necessária. Por favor, forneça a frequência vocal da matriarca. O som de tiros ecoou no corredor. Os mercenários estavam derrubando as portas blindadas do andar da diretoria. Samuel olhou para Luísa com uma tristeza profunda. Luísa, eu menti para você. Sua mãe não morreu no acidente. Ela foi levada por eles para garantir o silêncio do seu pai. Ele entregou a Luísa um gravador antigo. Eu guardei isso por 10 anos. É uma mensagem dela. Use-a no terminal. Eu vou segurar a porta. Antes que Luísa pudesse protestar, Samuel pegou uma arma de segurança e trancou a porta interna, deixando-se do lado de fora para enfrentar a equipe tática. Luísa ouviu os gritos e os disparos, enquanto suas mãos trêmulas apertavam o botão de play do gravador. A voz da mãe de Luísa preencheu a sala. Mas não era uma mensagem de amor, era uma sequência de códigos alfanuméricos cantados como uma canção de ninar. No momento em que a última nota soou, o telão de Arthur Medeiros se partiu ao meio, revelando uma câmara oculta atrás da parede de aço, o cofre 402. A contagem regressiva parou faltando apenas 2 segundos. Luísa entrou na câmara e viu não pilhas de dinheiro, mas servidores de vidro que brilhavam com uma luz azul intensa. No centro, um envelope de papel pardo com o selo de Confidencial, nível 10. Ao abrir, Luísa viu a foto de Arthur Medeiros sendo apenas o terceiro na linha de comando. O verdadeiro líder da conspiração era o homem que a estava julgando horas antes, o juiz Valadares. O choque paralisou Luísa. O juiz que ordenou a prisão de Arthur não o fez por justiça, mas para eliminar a ponta solta e ficar com o controle do grupo Sirius. Naquele momento, o celular de Luísa tocou. Era uma chamada de vídeo do juiz Valadares. Parabéns, Luísa. Você fez o trabalho sujo por mim. Abriu o cofre que nem eu, com todo o meu poder, conseguia acessar. Luísa olhou para a câmera, os olhos injetados de fúria. Você matou meu pai! Valadares sorriu com a mesma frieza de Arthur. Eu dei a ordem. E agora vou dar a ordem para terminar o serviço. Olhe pela janela, Luísa. Luísa olhou para a janela de vidro duplo da cobertura e viu 3 helicópteros de ataque se posicionando. Eles não eram da polícia, eram da divisão privada do juiz. O cofre 402 vai queimar com você dentro. E eu serei o herói que tentou salvar a herdeira Blackstone de um atentado terrorista planejado por Arthur Medeiros. Mas Luísa deu um sorriso que o juiz não esperava. Ela levantou o envelope. Você esqueceu de um detalhe, juiz. Este servidor está transmitindo ao vivo para todas as redes sociais do país desde o momento em que abri a porta. O mundo não está vendo um atentado, está vendo o seu rosto na lista de assassinos. O juiz Valadares empeleceu, enquanto ao fundo de sua própria chamada, o som de sirenes reais começava a cercar o tribunal. O rosto do juiz Valadares, projetado no telão, transformou-se em uma máscara de puro pavor. Ele olhava para os lados, ouvindo o som das sirenes que cercavam o tribunal. Você está blefando, Luísa. Ninguém acreditaria em uma transmissão vinda de um servidor de criminosos, gritou ele, embora sua voz estivesse trêmula. Luísa aproximou o tablet da câmera.
Não é blefe, Valadares. O sistema do cofre 402 é integrado à rede mundial. Neste exato momento, 10 milhões de pessoas estão assistindo à sua confissão e vendo seu nome no topo da lista de pagamentos do Conselho. No tribunal, o juiz viu as portas serem derrubadas por agentes da Interpol. Ele tentou sacar uma arma da gaveta, mas já era tarde. O Deus da Justiça estava sendo algemado perante o mundo. Enquanto o juiz caía, os helicópteros sobre a sede da Medeiros Global hesitaram. Sem as ordens de Valadares, os mercenários entraram em confusão. Luiz aproveitou o momento e correu até a porta onde Samuel caíra. Para seu alívio, ele estava vivo, embora ferido num ombro protegido por uma placa de aço que ele mesmo instalara semanas atrás. "Luísa, o cofre!" ele tossiu. "Está seguro, Samuel. O mundo todo sabe agora." Mas a transmissão ainda não tinha terminado. Uma nova janela de dados abriu-se nos servidores azuis. Um sinal de GPS indicava um local remoto em uma ilha particular na costa brasileira. "É ela, Luísa", sussurrou Samuel. "Sua mãe está sendo mantida lá." A trégua durou pouco. Um dos pilotos dos helicópteros, um leal aliado de Arthur Medeiros, que ainda não sabia da queda do juiz, decidiu vingar o chefe. "Se o Arthur não tem a empresa, ninguém terá", gritou ele pelo rádio, iniciando uma rajada de metralhadora contra as janelas da cobertura. Os vidros blindados começaram a estilhaçar sobre a pressão. Luísa e Samuel se arrastaram pelo chão, protegendo o servidor principal. "Precisamos destruir antena de sinal, ou eles vão rastrear a localização da sua mãe antes de chegarmos lá", gritou Samuel. Luísa pegou um sinalizador de emergência e, com uma coragem que nem ela sabia que possuía, correu em direção à varanda. O helicóptero deu um rasante, as hélices criando um vendaval de papéis e estilhaços. Luísa disparou o sinalizador diretamente na entrada de ar do motor da aeronave. Uma explosão de luz ofuscou o piloto, fazendo o helicóptero perder a estabilidade e girar descontroladamente antes de colidir com o heliponto vazio do prédio vizinho. O silêncio voltou, mas apenas por um instante. Luísa olhou para o servidor azul. Ele estava enviando um último pacote de dados criptografados para o celular dela. "O acesso final", murmurou Luísa. "O código para libertar a minha mãe." 2 dias depois, com a poeira baixando e o juiz Valadares em uma cela de isolamento, Luísa foi visitar Arthur Medeiros na prisão. Ele estava sentado no banco de cimento, o terno de $3.000 substituído por um uniforme laranja. Ele riu ao vê-la. "Você acha que venceu, Luísa? Valadares era só um sócio. A ordem que nos comanda é secular. Você nunca vai tirar sua mãe de lá." Luísa apenas encostou o celular no vidro reforçado. No vidro, o exército brasileiro estava invadindo a ilha particular e resgatando uma mulher de cabelos brancos que, apesar dos anos de cativeiro, mantinha o olhar altivo dos Blackstone. O riso de Arthur morreu. Ele percebeu que Luísa não usara apenas a lei, mas a força militar que o juiz tentou controlar. Luísa levantou-se para sair, mas parou ao ouvir a última pergunta de Arthur. Uma pergunta que plantou uma semente de dúvida no coração recém-vitorioso. "Luísa, você já se perguntou por que sua mãe, uma mulher tão poderosa, nunca tentou fugir? Por que ela precisava de uma vítima para abrir o cofre 402? Luísa paralisou. Ela olhou para o vídeo do resgate novamente e percebeu algo que não notara antes. Sua mãe não estava sendo arrastada. Ela estava dando ordens aos soldados que supostamente estavam resgatando. "Senhora Blackstone, o sistema está sob seu comando total agora." Luísa olhou para Arthur com pavor. A mãe dela não era a prisioneira. Ela era a líder que o juiz e Arthur tentaram derrubar. Luísa desembarcou no heliponto da sede da Medeiros Global, agora rebatizada como Blackstone Legacy. O vento soprava forte, mas o frio que ela sentia vinha de dentro. Na sala da presidência, a mulher que ela vira no vídeo de resgate estava sentada na cadeira de couro bebendo um café calmamente. "Mãe?" perguntou Luísa, a voz trêmula. Helena Blackstone levantou o olhar. Não havia lágrimas, apenas uma avaliação clínica. "Você foi eficiente, Luísa. Demorou 2 anos a mais do que eu planejei, mas sua performance no tribunal contra o Arthur foi satisfatória." Luísa sentiu o estômago revirar. O cativeiro na ilha fora uma encenação. Helena precisava que a filha movesse as peças do tabuzeiro legal para que a limpeza dos sócios traidores, Arthur e Valadares, parecesse legítima perante o mundo. "O papai, você também o usou?"
questionou Luísa, aproximando-se da mesa que um dia foi o cenário da sua humilhação. Helena sorriu, um movimento labial desprovido de calor. Seu pai era um sonhador, Luísa. Ele achava que a Medeiros Global deveria servir ao povo. Ele ia entregar os códigos para o governo. Eu apenas permiti que o Arthur fizesse o serviço sujo para que o império permanecesse na família. Luísa percebeu que a morte de seu pai foi permitida pela própria esposa. Helena não era uma vítima da ordem. Ela era a arquiteta de um sistema de controle global que usava a logística para monitorar cada segredo de Estado. O cofre 402 não continha provas de crimes para a justiça. Continha munição para chantagem mundial. Helena empurrou um documento para Luísa. Assine aqui. Como você agora é a face pública da vitória, o mundo confia em você. Você será a minha sucessora oficial, mas as ordens continuarão vindo de mim. Luísa olhou para o papel. Era a sua sentença de morte espiritual. Se recusasse, ela conhecia a mãe bem o suficiente para saber que Samuel e todos os seus aliados desapareceriam da noite para o dia. Eu preciso de tempo, disse Luísa, tentando esconder o tremor nas mãos. Você tem até o pôr do sol, Luísa, respondeu Helena, voltando a ler relatórios financeiros como se Fia fosse apenas mais uma estagiária. Luísa encontrou Samuel no laboratório de TI. Ele estava pálido, percebendo que tinham trocado um lobo por um dragão. Samuel, o cofre 402, ainda existe uma porta dos fundos, sussurrou ela. Samuel assentiu levemente. Seu pai previu que a sua mãe tomaria o controle. Ele deixou um protocolo chamado Aurora, mas ele só pode ser ativado se destruirmos fisicamente o servidor central. O plano era um suicídio corporativo, apagar o banco de dados de chantagem de Helena e, com isso, destruir o valor de mercado da empresa. Luísa teria que escolher entre ser a mulher mais poderosa do mundo ou a mulher que destruiu o legado de sua família para salvar sua alma. Às 18 horas, Helena convocou um jantar com os novos acionistas, todos membros da ordem que sobreviveram ao expurgo de Valadares. Luísa entrou na sala de jantar vestindo um vestido vermelho sangue. Ela carregava uma maleta preta. Decidiu assinar, querida? Perguntou Helena, brindando com os outros poderosos. Luísa abriu a maleta e retirou um dispositivo que emitia um zumbido constante. Eu decidi que o nome Blackstone não vai mais ser sinônimo de medo, mãe. Helena riu. E o que você vai fazer? Chamar a polícia, que eu pago. O juiz, que eu escolho. Luísa olhou para o relógio. Não, eu vou devolver o poder a quem ele pertence. As luzes da cidade de São Paulo começaram a piscar abaixo deles. O dispositivo na mão de Luísa estava conectado ao satélite privado da empresa. No telão da sala, as contas bancárias de Helena e de todos os presentes começaram a cair para zero, em tempo real, enquanto o dinheiro era redistribuído para fundos de reparação histórica. Helena levantou-se, a fúria finalmente quebrando sua máscara. O que você fez, sua imbecil? Você nos arruinou! Luísa olhou para a mãe e fez a pergunta que paralisou o coração da ordem. Mãe, você já se perguntou por que o papai deixou a chave do cofre 402 comigo e não com você? Antes que Helena pudesse responder, Luísa revelou a última mensagem do pai. O cofre não abre com DNA, Helena. Ele abre com a consciência de quem nunca se corrompeu. O sistema estava se autodestruindo porque Helena tentou acessá-lo. A sala de jantar, antes um santuário de luxo e conspiração, tornou-se um cenário de horror para a elite. O som de notificações de falência recuava como tiros. Helena Blackstone avançou sobre a filha, os olhos injetados. Cancele isso agora! Você está jogando fora trilhões! Gritou ela. Os acionistas da ordem, homens que moviam o destino de nações, agora choravam sobre seus tablets, vendo suas fortunas digitais desaparecerem no abismo do protocolo Aurora. Luísa permanecia imóvel. Não sou eu quem está jogando fora, mãe. É o sistema que está rejeitando vocês. O papai projetou o servidor para reconhecer a frequência cardíaca de quem busca justiça, não de quem busca controle. Percebendo que a batalha digital estava perdida, Helena sinalizou para seus guardas pessoais. Se o dinheiro acabou, a força bruta ainda resta.
Peguem a Luísa e o servidor portátil. Vamos para a base na Suíça. Mas, ao tentarem se mover, os guardas descobriram que as portas biométricas da cobertura estavam travadas. Samuel, do laboratório de TI, havia assumido o controle total do prédio. Você esqueceu que eu fui a secretária desse escritório por 2 anos, mãe, disse Luísa calmamente. Eu conheço cada duto de ventilação, cada trava de segurança e cada segredo que você tentou esconder debaixo do tapete. Helena sacou uma pequena placa de cerâmica, uma relíquia de família, e partiu para cima de Luísa. Eu te dei a vida, eu posso tirá-la. A luta que se seguiu não foi entre CEO e secretária, mas entre uma filha que buscava a verdade e uma mãe que amava o poder. No meio do salão, entre taças de cristal quebradas e o caos eletrônico, Luísa conseguiu desarmar Helena. O papai não morreu por um idealismo barato, mãe. Ele morreu porque sabia que o único jeito de te parar era te deixando acreditar que você tinha vencido. Luísa não usou a faca. Ela apenas mostrou à mãe o reflexo dela mesma no vidro quebrado. Uma mulher vazia. As janelas da cobertura, que outrora isolavam os poderosos do resto do mundo, começaram a exibir imagens para a cidade inteira. Luísa projetou nos prédios vizinhos a lista completa do Conselho da Ordem e todos os crimes de chantagem. A cidade parou. O verão de vidro começara. A transparência total que Helena tanto temia. Arthur Medeiros, de sua cela, via as notícias pela TV e chorava. Ele era apenas um pequeno peão em uma engrenagem que Luísa acabara de quebrar. A polícia, agora sem os subornos de Helena, subia as escadas da sede da empresa com ordens de prisão para todos na sala. Quando os agentes da Interpol entraram, Helena Blackstone sentou-se na cabeceira da mesa, recuperando uma calma assustadora. Você acha que limpou o mundo, Luísa? Você apenas abriu um vácuo de poder. Outros virão. Luísa olhou para a mãe sendo algemada. Talvez, mas desta vez eles saberão que há uma Blackstone vigiando as sombras. Helena foi levada sem resistência, mas antes de sair, sussurrou. Olhe o cofre 402 uma última vez, Luísa. Há algo que seu pai não te contou sobre mim. O mistério final ainda pairava no ar, como um fantasma que se recusava a partir. Luísa voltou ao cofre 402, que agora brilhava em um tom branco seleno, livre dos dados de chantagem. No fundo da gaveta de segurança, ela encontrou um pequeno berço de prata e uma foto. Era Helena, jovem e sorridente, segurando um bebê que não era Luísa. No verso da foto, a caligrafia de seu pai dizia: a herança é o que protegemos, não o que possuímos. Encontre o seu irmão. Luísa sentiu o coração parar. O juiz Valadares, o Arthur, todos eles tinham sido distrações para esconder o fato de que havia outro herdeiro Blackstone sendo preparado pela ordem. A pergunta que paralisou Luísa foi: se eu sou a consciência, quem será o herdeiro do ódio? Luísa segurava a foto do bebê com as mãos trêmulas. O berço de prata no fundo do cofre 402 não era apenas uma lembrança, era um dispositivo de rastreamento genético. Ao tocar o metal, uma projeção holográfica de seu pai, Gregório, surgiu no centro do cofre. Luísa, se você está lendo isso, a ordem já tentou usar o seu irmão contra você. Helena nunca suportou a ideia de um império dividido. Então ela escondeu o primogênito em um orfanato sob o nome de uma família comum, os Valente. O ar fugiu dos pulmões de Luísa. Valente, o mesmo sobrenome de Arthur, o homem que ela acabara de destruir. O inimigo que ela humilhou no tribunal não era apenas um usurpador, era o seu próprio irmão, corrompido pela mãe desde o nascimento para ser o carrasco da própria irmã. Luísa correu para o presídio de segurança máxima. Ela precisava ver Arthur, não como a CEO vitoriosa, mas como a irmã que ele nunca soube que tinha. Ao entrar na cela de isolamento, ela encontrou um homem destruído. Ela jogou a foto no colo dele. Arthur olhou para a imagem e depois para Luísa, o ódio em seus olhos sendo substituído por uma confusão dolorosa. Helena me disse que você era a filha bastarda que roubou o lugar do meu pai, sussurrou ele. Ela nos criou para nos odiarmos, Arthur. Ela queria que o vencedor ficasse com o império e o perdedor fosse o bode expiatório.
A revelação de que ambos foram peões na mão de uma mãe sociopata uniu os dois pela primeira vez num silêncio de luto. Mas a Ordem não aceitaria o fim do controle tão facilmente. Enquanto Luísa e Arthur conversavam, um alerta de invasão soou no presídio. Helena, mesmo algemada em outra ala, havia acionado seus últimos leais para limpar o tabuleiro. Ela não queria nenhum herdeiro vivo se ela não pudesse governá-los. Samuel chegou com a escolta da Polícia Federal, bem a tempo de tirar Luísa da cela enquanto o prédio entrava em lockdown. Luísa, a sede da Blackstone Legacy está sob ataque. Eles estão tentando recuperar o servidor central, gritou Samuel. Luísa olhou para Arthur. Você quer uma chance de redenção? Arthur levantou-se, limpando o sangue do rosto. Eu quero destruir a mulher que me fez odiar minha própria família. O confronto final não aconteceu com armas, mas com a verdade. Luísa e Arthur entraram na sede da empresa juntos e transmitiram para o mundo a prova definitiva de que Helena Blackstone manipulou os próprios filhos para manter o poder. A ordem, exposta e sem líderes, desmoronou como um castelo de cartas. Helena foi condenada à prisão perpétua em uma unidade psiquiátrica criminal, onde passaria o resto dos dias falando com as paredes. Samuel abriu mão de qualquer herança e partiu para o exílio, buscando reconstruir sua alma. Luísa, agora a única Blackstone, transformou a empresa numa fundação de transparência global. Na varanda da cobertura, olhando para o sol nascendo, ela sentiu que o peso da pasta azul finalmente havia sumido. O tribunal ficou boquiaberto quando ela falou, mas o mundo ficou em silêncio quando ela finalmente trouxe a paz. Estou sem palavras. O Arthur era o irmão dela o tempo todo. Que final destruidor e perfeito ao mesmo tempo. A Helena foi a vilã mais cruel da história, manipulando os próprios filhos para se matarem. Mas a Luísa provou que a consciência é mais forte que o sangue. O ciclo de ódio dos Blackstone finalmente acabou. Comenta, Vitória, se você achou que essa foi a melhor reviravolta de todos os tempos.